Olá, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula e essa terceira aula continua o módulo 6 ainda. Só que agora nós estamos tratando como números, apenas com números, conjuntos numéricos, ok? Iremos falar com vocês hoje sobre números naturais, números inteiros, números racionais, ok? E até nos números reais, conjunto dos números reais. Bom, esse tipo de conjunto vai acompanhar vocês até o segundo ano, até metade do terceiro ano. A partir do terceiro ano, vocês vão ter um outro conjunto. Muito bem, vamos lá. Primeiro, conjuntos numéricos. O primeiro conjunto, então, estudado é o seguinte. Olha só. Esse primeiro conjunto que nós iremos estudar com vocês no momento refere-se apenas à parte de conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos naturais se refere-se da natureza. Os elementos são colocados como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui nós temos um conjunto de ilimitado, vários elementos. É chamado conjunto infinito. Ok? Beleza? Bom, agora olha só. Podemos colocar esses elementos a partir de uma reta numérica, a partir do elemento 0. Esse elemento 0 que aparece aqui significa a origem, então, da reta. Aí colocamos em ordem. Essa ordem significa o seguinte, na mesma distância, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa reticência aqui significa, então, que a reta continua, tá? Beleza? Então, é a partir do número 0, chamado conjunto dos números naturais. Bom, olha só, vamos só entender. O que significa, então, sucessor e antecessor? Vamos lá. Sucessor é um número mais 1. O antecessor é um número natural menos 1. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. Qual que é o sucessor de 5? É o 5 mais 1, não é isso? Que dá o quê? Tá? 6. O que significa antecessor de 6? É o quê? É o 5. Por quê? É 6 menos 1. Beleza? Bom, agora vamos tratar o seguinte. Subconjunto dos números naturais. Esse subconjunto naturais significa uma parte do conjunto dos números naturais. Ou é uma parte, ou é totalmente o conjunto. Aqui, pessoal, nós temos uma estrela, mas normalmente em livros matemáticos nós colocamos assim, ó. Esse símbolo aqui refere-se então a asterisco, tá? Bom, aqui foi colocada uma estrela, mas isso não importa não, tá? Refere-se ao seguinte, que o conjunto dos números naturais não nulos, o número 0 não aparece aqui. Dá de perceber que aqui começa pelo número 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Significa que o número 0 não entra na relação. Tudo bem? Esse outro conjunto aqui, ó. Conjunto de números pares. Tá? Então, a parte do número 2, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Conjunto dos números ímpares. Só os números ímpares, ó. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Conjunto dos números primos. Tá? Nós comentamos com vocês na nossa outra videoaula passada. Os números primos são números que possuem apenas dois divisores, olha só. Dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Aqui está então. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Lembrando, mais uma vez, que eu falei para vocês na aula passada, que o número 2 é o único número primo e é par. Único número primo e é um número par. Tudo bem? Bom, só para recordar, vamos lá. Eu comentei com vocês que conjunto é um assunto assim que vocês irão estudar, né? Estamos estudando, é um forte base para você entender a matéria de função. Para entender a matéria futura função, tem que entender então a parte de conjunto. Uma das aplicações, como falei para você na aula passada, de conjunto é tratar em função, tá? Beleza? Quem não se recorda, é só verificar a nossa videoaula do número 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Os números naturais, olha só, eles estão representados em todo momento. Aqui, ó, das placas de automóveis, ó. Tá vendo?
aos números. 3, 1, 2, 3. Agora, nas senhas também de cartões eletrônicos, iremos colocar então os números naturais. Tudo bem? Outro conjunto a ser mencionado chama-se conjunto de números inteiros. Beleza? Os inteiros, letra Z. Tá vendo aqui, letra Z? Aqui nós temos o seguinte, ó. Dessa parte que estou apenas marcando, ó, de 0, 1, 2, 3, isso aqui que estou falando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, são os números naturais. Então, o conjunto dos números inteiros tem uma parte dos naturais. A cada número positivo que você colocar aqui, tem um respectivo negativo. Tá vendo? Eu tenho 2 para a direita do número 0, mas eu tenho menos 2 aqui, tá vendo? Pro outro lado. Tudo bem? Eu tenho 3 do lado direito do número 0, aí eu tenho menos 3 para cá. Significa o seguinte, a cada número que eu tenho positivo, eu tenho um número negativo. Tudo bem? Beleza? Bom, agora, subconjunto de Z. Aqui nós temos o seguinte, ó, conjunto dos números inteiros não nulos. Indica o seguinte, que o número 0 não entra na relação. Fica os mesmos números lá em cima mencionados, só que o número 0 não entra na relação. Tudo bem? Outro tipo de conjunto aqui, ó, conjunto dos números não negativos. Os não negativos, o número 0 entra, tá ok? Só que aqui não entra o número negativo. Só entra os números que são positivos, incluindo o número 0. Tá? Olha só como é interessante. Conjunto dos números inteiros não negativos é o mesmo dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Essa então é a representação. Tudo bem? Outro tipo de conjunto, vamos lá. Na realidade é o subconjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros positivos ou estritamente positivos. Tá? Olha aqui, ó, apareceu o asterisco, número 0 não entra. Aqui apareceu o número positivo, tá vendo? O sinal positivo, aliás, sinal positivo. Número 0 não entra, mas os números aqui aparecem. 1, 2, 3, só os números positivos. 0 não entra. E nem os números também negativos. Tudo bem? Beleza? Outro tipo de subconjunto. Conjunto dos números inteiros não positivos. Olha só como interessante, ó. Aqui eu coloquei, foi colocado lá Z negativo, ó. Z negativo, tá vendo aqui, ó? Z negativo. Nesse Z negativo, significa que os números positivos não entram. Mas aqui aparece 0, aqui aparece menos 1, menos 2, beleza? Você tem uma reta, e nessa reta você coloca o número 0, à direita você vai colocar números positivos, à esquerda negativo, na mesma distância. Tudo bem? Nessa outra aqui, conjunto dos números inteiros negativos, tá? Ou estritamente negativos. Aqui aparece o asterisco, de novo, ó. Asterisco, como aqui o autor colocou estrela, então estrela. Então fica Z estrela negativo, ou Z asterisco negativo. Aqui não aparece número 0, é a partir do número menos 1. Então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Tudo bem? Tá, repetindo, ó. Z asterisco pode ser representado da seguinte forma, ó. Z tirando o número 0. Tudo bem? Beleza? Então, como eu mencionei para vocês, ó, tem o número 0, que é a origem, à direita são números positivos e à esquerda número negativo, na mesma distância. Ok? Bom, olha só como é interessante. A cada número positivo tem o seu oposto, ou a cada número negativo tem o seu oposto. Professor, não entendi. Bom, olha só. Eu tenho o número, vamos imaginar assim, ó, número 10. Quem que é o oposto do número 10? Olha só, ou falamos o oposto ou falamos simétrico, tanto faz. Quem é o oposto do número 10? É o menos 10. Basta apenas trocar o sinal, tá certo? Beleza? Então não esqueçam, ó, tá? Oposto ou simétrico é a mesma coisa, tá ok? Bom, vamos lá. Aqui nós temos uma pequena definição de módulo. Módulo é colocado, então, entre duas barras. Tá? Se eu colocar assim, ó, módulo do número menos 10. Isso aqui vale
o número 10. Será sempre um número positivo. Professor, o que significa módulo em definição gráfica? É apenas a distância de um número em relação ao número zero. Vou imaginar aqui, quer ver? Vou imaginar assim, quer ver? Vou colocar uma reta aqui. Vou colocar o zero. E aqui eu vou colocar 10. E para cá eu vou colocar menos 10. Qual que é o módulo de menos 10? Qual que é a distância de menos 10 até a origem? Então, o módulo é a distância. Então, a distância do número menos 10 até o número 0 é 10. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar então. Ó, aqui tem um pequeno exemplo. Ó. Módulo do número 0 é 0. Tudo bem? Módulo do número 8 é 8. Módulo do número 48, 48. Módulo do número menos 8 é menos 8. Aí a pergunta é por quê, professor? Bom, vamos lá. Se A for maior ou igual a zero, o módulo de A é o próprio número, tá? Se você colocar assim, ó, módulo de 10 será o próprio número 10. Agora eu vou repetir lá no cantinho, ó, módulo de menos 10. Olha só que interessante. Isso que fica como? Vamos lá. Quando for negativo, você coloca assim, ó, menos, tá vendo menos aqui? Então coloca menos, aí você vai colocar um número. Quem é o número que estão aqui? É o número menos 10. Então fica menos 10. Agora, jogo de sinal, menos, com esse menos aqui, ó, tá vendo? Dá o quê? Mais 10. Então fica mais 10. Tá ok? Então aqui, vamos lá. Módulo de menos 8 fica menos da definição, com menos do número, menos com menos, fica então mais 8. Tudo bem? Aqui a mesma coisa, ó. Módulo de menos 48, menos com menos dá mais. Tudo bem? Bom, aplicação agora no cotidiano, os números inteiros. Aparecem praticamente assim, ó. A temperatura, olha só, vou imaginar aqui, em Nova York, no dia 10 de janeiro, a temperatura estava em 3 graus. É comum colocar assim, ó, 3 graus acima de zero. Vou imaginar assim, ó. Tenho zero, acima de zero positivo, abaixo é negativo, tá? Vamos pegar isso aqui que está negativo, ó, vamos lá. Olha só, no dia 20, está menos 2, tá? Então é comum falar assim, a temperatura está 2 graus Celsius abaixo de zero, tá? Beleza? Então não esqueça, daqui para frente, quando aparecer para vocês na televisão, acima de zero é positivo, abaixo de zero a temperatura é uma temperatura negativa, tá ok? Agora, conjunto dos números racionais, representação, letra Q, tá? Beleza? É escrito assim, ó, A sobre B, onde A e B são números inteiros, só que a letra B tem que ser diferente por zero. Ela não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, tá? Bom, olha só como é interessante. Em diagrama, pessoal, diagrama, lembra que eu falei para você na segunda aula nossa? Diagrama de Euler-Venn, ou de Venn. Eu coloco então os números naturais aqui dentro, aí vem com os números inteiros e com os números racionais. É outro aqui. Bom, essa letra C maiúscula aqui, eu falo letra C, mas é um símbolo. Significa o quê? Está contido. E essa outra aqui contém. Aula passada, tá? Então lá, os naturais estão contidos nos números inteiros. Olha lá, naturais estão dentro dos números inteiros. Por outro lado, os números inteiros, olha só, estão contidos ou está contido nos números racionais. Olha só, os inteiros está contido nos racionais. Tá ok? Bom, agora olha só,
colocamos aqui a origem, 0. À direita são números positivos, à esquerda negativo. Então, todos os números decimais, olha só, decimais, finito. Professor, o que significa finito? Tem início e tem fim. Todos os números decimais finitos, todas as frações, todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números decimais periódicos. Professor, o que significa periódico? Vamos lá. Se eu colocar assim, ó, 0,6666 e colocar reticências, nós sabemos que o 6 continua, então significa número decimais periódicos. O período é um número que repete, e nesse caso aqui é o número 6. Tá? Beleza? Então vamos lá. Toda fração, todos os números naturais, todos os números inteiros, todos os números na forma decimais finitas, tá vendo aqui? Números decimais periódicos, infinitos, significa que são números racionais. Esse aqui, racionais. Agora, olha só como é interessante, ó. Eu tenho para cá uma forma para mostrar um número, tá? Que nós tratamos assim de números periódicos, tá? Onde aparece o número 5. Eu posso colocar na forma abreviada. Professor, o que significa abreviada? Eu coloco uma barra em cima. Essa barra em cima indica que o número está repetindo. Vamos colocar aqui para cá, só para entender. 0,26, 26, e aqui vou colocar reticência. Vou colocar na forma abreviada. 0,26, aí coloco uma barra em cima dos dois. Indica que o número 26 repete na forma infinita. Tá? Beleza? Tudo bem? Vamos só então tratar para entender algumas situações. Bom, aqui são alguns exemplos, praticamente, de números periódicos para representar na forma, então, de fração. Por exemplo, aqui, ó, 0,5555 igual a x. É um número igual a x. Aí eu coloco para cá, vezes 10. Se eu colocar vezes 10, aqui fica 10x, como está aqui. E esta vírgula que está em 0 percorre apenas uma casa à direita. Se fosse vezes 100, a vírgula iria correr duas casas para a direita. Tá? É a noção básica de matemática. Qualquer dúvida é só fazer o produto. Então, essa vírgula aqui percorre apenas uma casa para a direita, ficando então 5,555 e assim por diante. Aí eu faço o seguinte, faço a diferença dos dois. 10x menos x vai dar o quê? 9x. Olha aqui embaixo, ó, 9x. Agora, esse número aqui, 5,555 e assim por diante, tirando de 0,555, eu vou cancelar isso aqui, que aparece. Fica só o 5. Aí o 9 está multiplicando, passa dividindo. Fica então x igual a 5 sobre 9. Pessoal, se você dividir o 5 pelo número 9, aí você vai encontrar quem? 0,555 e assim por diante, tá? Essa é uma prova real, se vocês quiserem fazer isso aí tranquilo, tudo bem? Então vamos lá. Subconjunto do número que. Aqui está, ó, que asterisco, racionais não nulos, retirando o 0. Olha lá, que positivo, racionais não negativos, significa que o número positivo não entra. Essa daqui, que asterisco positivo. Então fica racionais positivo, fica apenas números positivos, tirando o número 0. Tudo bem? Beleza? Bom, que negativo, olha só, racionais não positivos. Indica que os números positivos não entram. Que asterisco negativo, chama-se racionais negativos. Significa que fica só os números negativos e o número 0 não entra. Tá? Aplicação no cotidiano, ó, dos números racionais. Aqui nós temos o seguinte, ó.
432,50. É um saque aos 50 centavos, não decimais, tá? Essa outra aqui, vamos lá. 3.872,60. Significa 60 centavos, número de decimais, tá? Tudo bem? Então, no cotidiano, nós usamos muitos números racionais. Agora, conjunto dos números irracionais. Os irracionais. Pessoal, os irracionais são a letra π, que nós conhecemos como 3,14, raiz quadrada de 2. Dá para perceber que são números decimais que não têm um período? Aqui são números infinitos, tudo bem. Só que não tem um período, não tem uma repetição. Você não sabe quem que é o próximo aqui. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 7. Seria interessante você verificar depois, tá ok? Beleza? A letra π, já mencionada. A letra π, você vai encontrar pegando o comprimento, o tamanho de uma circunferência, e vai dividir pelo seu diâmetro. Ao dividir, você vai encontrar a letra π, como acontece aqui, tá vendo? 3,14, 28, são números decimais não periódicos. Tudo bem? Existe mais também. Agora, por último, vamos tratar o seguinte, por último. Nesse último aqui, nós temos o conjunto dos números reais. Reais vai acompanhar vocês até metade do terceiro ano. Tudo bem? No terceiro ano, a partir da metade do terceiro ano, outra metade, vocês vão ter um outro conjunto. Vamos lá. Os reais, ele abrange, olha só a representação, ele abrange os números racionais unido ao conjunto de números irracionais. Esse conjunto aqui, ó, os irracionais. Tudo bem? Então, todos os números que você pode pensar no momento significa conjunto dos números reais, tá? Olha só, aqui dentro, ó, os naturais estão dentro dos inteiros. Por outro lado, os inteiros estão dentro dos racionais. Seria interessante vocês entenderem, então, as letras. São letras maiúsculas. Eu disse para vocês em aula passada que nós temos representação por números, letras, o conjunto por letras maiúsculas. A letra I são os irracionais. Juntando tudo, nós temos, então, os reais, conforme indicado aqui. Quem são os reais? É a união dos racionais com os irracionais. Tá? E aqui nós temos, então, os subconjuntos. Então, R asterisco, não nulos, reais não nulos, zero não entra. R positivo, então, não há negativos, os números negativos não entram. R asterisco positivo, só fica os números positivos, o zero não entra, nem os negativos. Aqui, R negativo, reais não positivos. Aqui os números positivos não entram, só fica o número zero e os números negativos. E por último, nós temos o seguinte, R asterisco negativo, tá? Aqui nós temos reais não negativos, tudo bem? Olha só como interessante. Os negativos, praticamente, indicam que o número zero não entra e fica só os números negativos, tá ok? Beleza? Bom, seria interessante vocês olharem isso aqui, os símbolos representativos de cada conjunto, tá ok? Por enquanto, ficaremos por aqui. Um forte abraço para vocês, até a próxima, tá ok?